Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom, né? A oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. Eu sempre digo, ou costumo dizer isso, como é bom poder estar aqui na casa do Senhor. Sabe, a gente precisa muito valorizar essa questão. Poder estar servindo, adorando, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome santo de Jesus. Antes de adentrarmos propriamente na lição, eu quero dizer por que muitas vezes eu assim menciono. Porque tem pessoas que neste momento gostariam de estar na condição que eu e você estamos. Poder estar aqui ou poder estar na casa de Deus. Muitos não têm forças mais. Outros estão numa condição tão deplorável que não conseguem. Mas você que está aqui nesta manhã, nós que estamos aqui nesta manhã, que possamos fazer valer a oportunidade que Deus está nos dando. É uma oportunidade de Deus poder estar na sua casa. E hoje nós vamos meditar acerca do tema que está nos proposto, o servo que age com excelência. Poder agir com excelência na presença de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, como cristão. Eu quero direcionar essa palavra. São todos os aspectos da nossa vida, a excelência deve estar presente. Mas aqui, enquanto cristão, não é? A gente precisa se atentar para isso. E eu quero ler aqui com os amados irmãos o que diz o nosso textuário. Por gentileza, projete aí. Glória a Jesus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A verdade aplicada diz assim: com Jesus, como Jesus é o Senhor Supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Os objetivos da nossa lição: mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã. Expor que servir a Cristo é um prazer. Falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Meus irmãos, o servo que age com excelência é o tema da nossa lição nesta manhã. Mas precisamos, antes de adentrarmos propriamente nos itens mencionados na nossa lição, entender o que é ser servo e o que é excelência. E eu gostaria que você participasse comigo. O que é ser servo? Quem quer rapidamente? Ser servo é isso. Ser servo é aquilo. Eu quero que você interaja, eu quero que você se envolva, não é simplesmente estar aqui ouvindo um palavrório, mas que você realmente entenda o que é que você veio aqui buscar nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém quer dizer? O conceito propriamente de servo para você, ainda que seja fora do âmbito cristão. Servo, irmão, eu vou aqui antecipar, porque tem muita gente querendo falar, e aí eu vou antecipar, né? Servo é aquele que depende de um senhor. É aquele que está debaixo do domínio ou do exercício de autoridade de um senhor. Todos nós agora, enquanto cristãos,
estamos sob ou debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus. E o servo está para? Amém. O servo está para servir. O servo não está para ser servido. Entenda isso, o servo, a característica dele é servir. Mas servir de qualquer maneira, servir sem propósito, servir quando der, servir só quando for chamado. Não, irmão. Ele tem que servir, daí o tema da lição, com excelência. E o que é excelência para cada um de nós? Agora ficou mais fácil, né, irmão? O que é excelência para você? É aquilo que é feito com muita qualidade, irmãos. Lá no seu trabalho, o seu empregador quer que você execute aquilo que está proposto para você, de que maneira? Mal feito? Ele quer com excelência, irmão, com qualidade. Aquilo que é muito bom, ou aquilo que é de melhor que você pode realizar e fazer. Aqui nós estamos realizando e prestando um trabalho para Deus, em prol do reino, em prol da causa do reino. E nós acreditamos piamente nisso. Só que nós precisamos executar esse trabalho enquanto servo com excelência. É isso a proposta nesta manhã. Olha, nós somos os servos e servimos a esse Senhor que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que está conosco a todo momento. A nossa proposta é servir esse Senhor com excelência, com muita qualidade. É isso que Deus está nos chamando nesta manhã. E eu abro um parênteses aqui para uma passagem bíblica que me chama muita atenção. E ao estudar a lição, eu fiquei pensando acerca dessa situação e fiz uma analogia e, na verdade, uma aplicabilidade disso para as nossas vidas. Você já viu o texto bíblico que fala sobre o servo da orelha furada? Amém, irmãos? Você sabe por que disso? Ele servia ao seu Senhor. Só que em um dado momento, ele era liberado. Ele era um escravo do seu Senhor. Em algum momento ele recebia, por assim dizer, a abolição, a libertação. A liberdade era chegada a ele. E você sabe o que ele fazia? Ele abria mão daquilo para continuar com o seu Senhor. Ô meu irmão, ele servia aquele Senhor por obediência. Mas dali por diante ele tinha essa liberalidade. E ele opta por continuar com aquele Senhor. Já não passa mais a servir somente mais por obediência. A obediência fica ali em stand-by. Agora ele o serve por amor. Sabe o impacto disso quando aplicamos segundo a palavra de Deus na nossa vida? É estar servindo a Deus, não somente por obediência, porque tenho medo de ser castigado, porque tenho medo de ir para o inferno, porque alguma desgraça possa acontecer. Eu sirvo a Deus, não somente por obediência, eu sirvo por amor. Por isso a orelha, como sinal, estava furada. Isso é muito profundo. Como é que eu e você estamos servindo a Deus? Somente por obediência? Ou nós já estamos chegando a uma condição de sermos servos da orelha furada? Hoje eu vou na igreja porque senão o pastor vai falar. Eu vou fazer isso porque senão Deus pode me castigar. Meu irmão, faça por amor. Faça porque você é grato a Deus. Seja realmente um servo da orelha furada. Agora, aquilo que está proposto para nós realizarmos,
façamos com excelência. A lição apresenta o Senhor Jesus como servo. Precisa de um modelo melhor do que esse? Apresenta Jesus como servo e denota essa servitude em 3 formas diferentes, as quais nós passaremos a abordar agora. O primeiro aspecto é o perdão, e isso é essencial na nossa vida. Dentre tantas coisas que são essenciais na nossa vida cristã, pode ter certeza que a prática do perdão, o exercício do perdão, ele está lá. O segundo aspecto, a instrução. E o terceiro aspecto, a libertação. Sabe, talvez na sua vida, na nossa vida, por que não dizer, nós precisamos parar um pouquinho e fazer uma análise. Eu preciso exercitar o perdão. Eu preciso viver a prática do perdão. E eu busco essa instrução na palavra. Eu sou alimentada na casa de Deus. E isso vai promover o quê? Libertação para as nossas vidas. Os 3 tópicos. Eu coloquei aí em uma ordem para você. É que Deus está trabalhando conosco. Perdão é um sentimento, igreja? Estou perguntando. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Eu não vou sentir de Deus de perdoar. Eu tenho que ter a atitude de perdoar. E olha, muitas vezes eu fui ofendido. E o exercício do perdão, ele transforma, é por isso. Porque muitas vezes eu não fiz, mas eu fiquei ofendido, alguém fez comigo. E por estar nessa condição, eu preciso ir lá e pedir perdão. Olha que situação. O texto nos demonstra aí no tópico primeiro, o servo que oferece o perdão. Você tem oferecido perdão? Vai projetando à medida que eu for falando, coloque por favor. Você oferece perdão? Você já liberou o perdão para alguém? E olha, eu quero te dizer uma coisa que não é nova. Quando você libera o perdão, você é restaurado, você é curado. Nós precisamos viver isso, não é? Nós precisamos entender isso. Esse evangelho mostra que não estamos imunes às dores e sofrimentos. Contudo, o grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão. Quantas vezes nós temos errado ao longo do nosso dia? Eu não vou falar da nossa vida, eu estou trazendo um tempo presente. Eu não estou nem falando do passado, daquilo que nós fizemos lá, outrora. Será que hoje nós não erramos em alguma coisa? Já está começando o dia, pastor. Será que talvez nós não erramos em alguma coisa? E é necessário pedir perdão. E o Senhor está ali disposto a nos perdoar. Ele está liberando perdão. O texto relata sobre um acontecimento, um fato de um paralítico. Talvez você que acompanhou a revista viu lá. E ele é direcionado, acompanhado por alguns amigos. A multidão, Jesus estava numa casa e a multidão estava ali, a porta estava entupida de gente. Não tinha como chegar naquele local. Os amigos daquele paralítico então sobem
E com aquele homem, no telhado daquela casa, abre uma fenda, uma brecha. O texto bíblico diz que eles tiram a telha ali e descem aquele paralítico ali onde Jesus está, no interior daquela casa. Eu quero que você pense comigo, irmão. Esqueça tudo. Viva aqui esse momento. Deixe que a palavra trabalhe na minha e na sua vida. Eu fico pensando aqueles homens em cima de um telhado e de repente abre uma claridade, uma luminosidade. Uma coisa estranha começa a acontecer, vai descendo uma esteira, uma cama, um homem está naquele lugar e chega à presença de Jesus. Eu faço uma pergunta aos irmãos e eu careço da resposta. O que é que aqueles homens estavam buscando ao descer aquele paralítico na presença de Jesus? O que eles estavam buscando, irmão? Tantas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eles buscavam a cura. O texto lá diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele não disse receba a cura, eles estavam buscando a cura. Jesus foi além e disse: perdoados estão os teus pecados. Em consequência disso, ele recebeu a cura. Jesus transcendeu. Jesus foi além. Olha, agora aqui eu faço uma analogia e uma aplicação em nossas vidas. Eu não sei com quem você está andando, quais são os seus amigos, aonde esses amigos estão levando você, mas com base no texto bíblico, eu vejo 4 homens, amigos daquele paralítico, que caminharam em direção a Jesus, levaram eles perante o mestre, aquele que poderia e resolveu a situação daquele paralítico. Jesus disse para ele: perdoado está o seu pecado. Perdoados estão os seus pecados. Isso é muito profundo, irmão, porque Jesus está falando de águas mais profundas. Às vezes a gente chega na presença de Deus com uma superficialidade, e Jesus quer que a gente vá além. O grande problema ali era o pecado. Sabe, é o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. É por isso que muitas bênçãos nós não alcançamos. É por isso que muitas vezes nós não chegamos ao ápice, não chegamos ao êxito, porque o pecado está fazendo essa divisão, está criando uma barreira. O que Jesus realiza ali, irmão, oh meu Deus, é uma coisa extraordinária. O primeiro milagre é o milagre interior. Ele cura a alma daquele paralítico quando ele perdoa os pecados. Sabe, às vezes nós estamos carecendo cura para a alma. Quantos de nós estamos necessitados de uma cura que enche ou preenche o nosso interior, e nós temos a palavra da verdade, que é a palavra do Senhor. Deus está nesta manhã liberando o milagre interior, a cura da nossa alma, e se você crer, receba nesta manhã para a glória do nome de Jesus. Aproprie dessa bênção para a sua vida, meu irmão. O segundo milagre que eu vejo no texto, e que eu posso destacar dentre tantos milagres naquele acontecimento, irmão. O negócio é que nós precisamos avançar, não podemos ficar parados só num tópico, num versículo. Mas eu vejo tantas coisas nesse texto, mas eu quero aqui denotar ainda um segundo milagre. E aí sim, é aquilo que eles estavam buscando, é a cura. Esse milagre é exterior, porque Jesus diz para ele: vai para a tua casa, vai em paz. Jesus demonstra que o pecado é o grande problema. E quando cura a alma, automaticamente Deus libera o perdão e dá a ele a cura física, que é o milagre exterior.
E aquilo serve como um sinal. Jesus estava mostrando, ou demonstrando, Ele é o próprio Deus. Eu e você sabemos que Ele é o próprio Deus. Nós servimos um Deus que cura, liberta, ensina, batiza, leva para o céu, realiza milagre. Nós estamos adorando este Deus nesta manhã. Perdoar, irmão, perdoar é divino. Não estou dizendo que é fácil, não, irmão, mas eu preciso exercitar isso. Faz parte. Não é fácil alguém que te ofende, você vai lá e pede perdão. Amém, igreja? Tem gente que pede desculpa. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. Eu esbarrei aqui em você, me desculpa aí. Mas se eu fiz alguma coisa, se você está magoado, se eu ofendi você, você tem que pedir perdão. E eu vou abrir um parênteses aqui. Muitas vezes as pessoas pecam uns contra os outros e quer pedir perdão para Deus. Não. Pequei contra você, irmão Juan, eu tenho que pedir perdão para você. Pequei contra o corpo, eu vou pedir perdão para a igreja. Me perdoe porque eu pequei contra o corpo de Cristo e os irmãos às vezes estão padecendo por alguma situação que eu cometi. E pecando contra Deus, peça perdão a Deus. Muita gente hoje não quer mais saber disso, não quer fazer. Você sabe por quê, irmão, que um dos motivos que você, ao chegar na casa de Deus, deve dobrar os seus joelhos? É em gratidão a Deus pela oportunidade que Ele dá, em rendição ao Senhor, ao levantar as suas mãos e para pedir perdão a Deus por tudo que talvez nós tenhamos feito. Volto a dizer, o pastor instituiu aqui alguns propósitos e dentre eles, hoje já enviou a leitura lá. Já tivemos a oportunidade de fazer essa leitura do dia de hoje. E aí eu olho a situação de Jó, os amigos de Jó acusando Jó de pecado. Jó desejando a morte, amaldiçoando o dia natalício. E a profundidade daquilo, ele falou: Senhor, eu vou descer para o mundo da escuridão, o mundo das trevas. Por que é que me sobrevêm tantas coisas assim? Muitas vezes sobrevêm coisas sobre as nossas vidas e a gente não quer fechar os olhos, não quer buscar entender o porquê. Porque o pecado está assolando. Mas eu olho para a vida de Jó e lá no início ele punha o sacrifício antes. Ele oferecia o sacrifício antes, pois que se porventura tivesse pecado, o sacrifício já estava oferecido a Deus. Isso é sinceridade diante de Deus, é temor a esse Deus. Perdão é divino. Libere o perdão. Se você tem que liberar o perdão para alguém, faça isso. Quando não perdoamos, isso gera um câncer na alma, porque a gente fica sofrendo. Mas quando eu libero o perdão, irmão, a cura é instantânea. Lembre-se disso, o perdão cura. Cura. Ele tem o poder de curar. O perdão oferece um novo recomeço. A gente sai daquela prisão. Você já viu muitas vezes a pessoa está numa condição e ele se sente aprisionado? Ele não consegue deslanchar, ele não consegue avançar, porque está preso lá. Mas quando o perdão chega, as coisas mudam. Abre-se um novo horizonte em Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, mostra a autoridade de Jesus e a libertação do endemoniado gadareno. Esse homem, ao ser liberto, obedecendo a Jesus, foi embora e começou uma nova vida, anunciando em Decápolis, as 10 cidades que
ali estavam naquela região, que Jesus fizera por ele, e todos ficaram admirados. É um recomeço, é uma nova história. Aquele homem vivia em meus sepulcros, se debatendo, mas o dia do encontro com Jesus transforma a nossa vida, né? Talvez eu vou dizer alguma coisa aqui, talvez no primeiro momento você não entenda. Eu falo, Senhor, eu quero me reencontrar todos os dias com o Senhor. Alguém, mas Jesus já mora dentro de mim. Sim, mas eu quero encontrar com Ele todo momento, todos os dias. Porque eu sei que eu sou falível e às vezes eu faço alguma coisa e isso pode criar uma divisão, posso me afastar. A Bíblia diz que é os vossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E eu falo, Senhor, eu quero me reencontrar. Eu quero me reencontrar nesta manhã contigo, Espírito Santo. Feche seus olhos um instante, curve a sua cabeça e peça ao Senhor, eu quero reencontrar com o Senhor nesta manhã. Eu quero neste momento, Senhor, que o Senhor me visite pela pessoa do Teu Santo Espírito e me dê graça para superar, vencer os obstáculos, as barreiras. Ó Pai, o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assola, Pai, que ele seja extirpado e que o Senhor nos fortaleça para a glória do Teu nome, que nós alcancemos o perdão em Cristo Jesus e também possamos liberar perdão àqueles, ó Pai, que por alguma circunstância estejam ofendidos. Assim eu peço nesta manhã, eu quero me reencontrar com o Senhor neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Recomece, irmão, mas recomece na presença de Deus. Recomece em Cristo Jesus. Quando for oferecer o seu perdão, liberar perdão, libere com excelência, lembra? O tema é excelência. O servo que age com excelência. Estou servindo, então tem que servir com excelência. Ao liberar o perdão, libere com excelência. Quem quer ser um voluntário? Você não vai nem sair do seu banco. Levante sua mão em sinal. Ninguém, irmão? Você não quer ser um... Ah, irmã Ana Maria, muito bem. Eu fiz alguma coisa em relação à irmã. A irmã fez alguma coisa em relação à minha pessoa. E é preciso eu liberar o perdão aqui. E eu vou dizer, irmã, a senhora está perdoada. Mas não passa na minha frente, não. A hora que a senhora chegar aqui na igreja, a senhora vê que eu estou sentado no banco, senta do outro lado, na outra fileira. Que perdão é esse, irmão? Isso é perdão com excelência? Isso é perdoar? Perdoar é lançar no mar do esquecimento, diz a palavra do Senhor, que o Senhor lança no mar do esquecimento e não lembra mais daquilo. É difícil, né? É difícil, mas eu preciso exercitar isso, eu preciso viver isso. Esse é o chamado de Deus, não é? Eu preciso exercitar isso nas nossas vidas. Você precisa exercitar. Isso vai oportunizar para nós um novo recomeço. O servo nos ensina a servir. Então, servir é uma disponibilidade que tem que estar no nosso coração. Lá no tópico 2, ele nos ensina a servir. Às vezes a gente fala, eu quero servir. Só de palavra. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. Lembra lá quando eu perguntei, o que é servo? Qual o significado? É aquele que serve ao seu Senhor. E a palavra direcionada no Evangelho de Marcos está falando de Jesus como servo, do Deus soberano, sendo Ele o próprio Deus. E Ele, assentando-se, chamou os 12
E diz-lhe: se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro. De todos é o servo. Tem que ser servo de todos. Jesus veio para servir. Ele diz: olha, o Filho do Homem veio para servir. Se o próprio Deus veio para servir, irmão, por que eu e você não estamos servindo e servindo com excelência? É a responsabilidade que nos é imputada. Por isso que ele escreveu, disse assim, um comentarista: esta palavra se aplica a todos os cristãos. Servir é uma atitude de humildade e que agrada a Deus. Quer agradar a Deus, irmão? Comece servindo. E esse servir aqui, não estou falando simplesmente de executar algum papel, alguma função eclesiástica. Não. Servir com a sua adoração já é servir a Deus. Mas eu não quero que você fique restrito somente a isso. Ah, então tá bom. Ó, pastor Breno, eu vim cá só para adorar a Deus, estou indo embora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso transcende. Adorar a Deus também é servir ao Senhor. O Senhor procura os fiéis da terra que o adorem em espírito e em verdade. Mas você tem um chamado também, irmão? Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. É para servir. É para servir a obra do Senhor. É para servir esse Deus. É servir com excelência. Não é? Então o servo nos ensina a servir. Servir com o nosso melhor. Qual é o seu melhor? O pastor acabou de falar aqui agora, por exemplo, sobre a oferta. Não é aquela moedinha. Não é o resto, não é o que sobeja. É aquilo que vai requerer alguma coisa de nós. Não é? Eu preciso, por exemplo, nessa manhã, eu e você, nós poderemos estar deitados. Climazinho ameno. Poderíamos estar fazendo outras coisas. Mas a essência do servir fala mais alto, e nós estamos aqui para servir a Deus, adorar a Deus, aprender a sua palavra, compartilharmos uns com os outros. Isso é servir a Deus. Vamos servir com o nosso melhor. Quer expressar para Deus? Já viu? Vamos adorar o Senhor com este louvor. Vai tentar assim, uma expressão de derrota. Não sai da alma, não sai das suas entranhas. Não é? Não sai do íntimo. O louvor que está aí sendo entoado. Eu vou construir. Aí o outro canta assim: eu vou construir. Meu irmão, dá uma tristeza, né? Você vai construir o quê? Quando canta, quando abre os lábios. E aí eu penso: você já viu, você sabe o que é isso? Linguagem de sinais. Você sabe o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa não consegue falar, tem uma limitação, e às vezes também não consegue ouvir, e aí tem linguagem de sinais, e você está falando e ouvindo e não abre a boca para adorar a Deus, irmão. Você já parou para pensar? A gente às vezes passa para valorizar as coisas quando nós perdemos. A oportunidade é já, é agora. Então, quando te chamar, adore a Deus, irmão. Eu não posso, nós que estamos muitas vezes, não é que às vezes temos a oportunidade de estar aqui, como agora no microfone, se eu falar para você, irmão, erga suas mãos, adore a Deus. Eu não sou um animador de auditório, isso tem que partir do seu íntimo. A excelência de adorar a Deus parte de você. É você que tem que externar isso e expressar isso para Deus. Agora, todas as vezes falar: irmão, levante sua mão, adora a Deus. É ruim, não é? Isso soa como uma obrigação. Mas deveria partir do íntimo do nosso ser. E eu poderia enumerar tantas coisas aqui que nos motivam a tal. A
expressar essa excelência para Deus. Está enxergando, irmão? Interage comigo, irmão. Você está enxergando? Está ouvindo? Está movimentando? Deus está abençoando a sua casa? Você tem um emprego? Você está com saúde? Você tem um trabalho? Você tem a sua família? Será que isso não é motivo de adorar a Deus e expressar isso com excelência, irmão? Talvez alguma debilidade, alguma dificuldade vai aparecer. É sujeito, irmão. A vida não é esse mar de rosas. Mas nós temos Cristo Jesus. E isso nos faz triunfar. O servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Você viu Jesus? Todas as vezes que ele se apresenta, ele sempre faz o melhor. Voltando um pouquinho no tópico anterior. Eles foram buscar cura. O que Jesus fez? Liberou perdão e curou. E disse, vai em paz para a tua casa. Transcendeu, irmão. Ofereceu o melhor. Amém ou não amém? Ofereceu o melhor. Superou as expectativas. Foi além. E é sempre assim que Jesus age. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa base. Ele nos ensina a servir. Então, ora o exemplo colocado aqui, e que vivemos na prática, alguns instantes atrás, do ofertório, do louvor, da condução de um departamento que às vezes está sob a nossa responsabilidade. Da organização da casa de Deus. Não, mas tem diácono. É da escola bíblica dominical. Não, o superintendente está lá, se vira, se lasca para lá. Isso é responsabilidade do pastor. Você já ouviu isso, irmão? Pode falar, irmão. Ninguém é pecado falar, não. Você já ouviu? Não, isso é coisa do pastor. Eu tenho que cuidar dessas coisas. Não é assim? Nós somos igreja. Eu e você, nós somos igreja. E enquanto igreja, precisamos entender o que é servir e servir com excelência. É claro que enquanto igreja temos as responsabilidades chamadas coletivas, e que muitas vezes a gente quer transferir responsabilidade, como pregado aqui pelo nosso pastor no texto lá em Gênesis. Lá a temática era outra, mas eu estou falando, quero destacar a transferência de responsabilidade. Lembra lá quando Eva comeu do fruto que não deveria? Primeira coisa que fez foi o quê? Transferir a responsabilidade. Adão jogou logo para Deus. Culpou a mulher. E assim vai indo. Transferência de responsabilidades. A responsabilidade de servir, ela é no todo. Mas ela também é individual. Ninguém nunca foi me visitar. Essa responsabilidade de visitar é do pastor, da diretoria. Não, a responsabilidade é nossa. É nossa, irmão. Vou te dar um exemplo, então, porque eu e você somos igreja. Você lembra de Dorcas? 2 pontos me chamam muito a atenção sobre a vida de Dorcas. Já viu lá sobre Dorcas, irmão, na Bíblia? Amém, igreja? Primeiro, a ressurreição. Se houve ressurreição é porque ela morreu, né, irmão? E quando ela morreu, a comunidade sentiu muito. Sentiu porque Dorcas, enquanto igreja, exercia um papel maravilhoso. Dorcas era uma mulher humana, era uma mulher que cuidava, que ajudava, fazia obras sociais. Esse é papel meu e seu também, irmão? Sim ou não? Então, enquanto igreja, nós temos responsabilidade individuais também. Servir com excelência, não é? Fazer com excelência. Jesus nos ensina a servir. Essa responsabilidade, ela é de todos nós. Nós não podemos também ficar só transferindo essas responsabilidades, né? E deixar para lá. Não podemos aceitar os padrões impostos
essa sociedade, por este mundo, né? Que é um padrão só de ordenância. Aquele que está numa categoria de liderança ou de hierarquia mais elevada, fica só determinando, e os outros são uns meros serviçais. Pega isso, faz aquilo, deixe isso, não faça, eu que mando. Não é assim. Já viu a expressão que muitas vezes tem? Você sabe quem eu sou? Sabe com quem que você está falando? Que coisa horrível. Não sei, nem quero saber. Não vai mudar nada na minha história, né? Não estou dizendo para sermos rebeldes, nada disso. Não estou dizendo para nos portarmos de maneira que não agrada a Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes isso acontece também no meio da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, e eclesiasticamente, quanto maior for a sua função, o seu cargo eclesiástico, mais você tem que servir. Talvez se eu perguntasse aqui, e permita-me dizer, eu estou falando, não estou dizendo que isso acontece aqui não, irmão, estou falando enquanto cristão. A Bíblia diz assim, que a gente tem que ser a mesma coisa na presença e na ausência. Mas estou dizendo enquanto cristão, se eu perguntar para os irmãos, qual a função mais importante da igreja? Responde, irmão. Quem mais concorda? Eclesiasticamente, irmão, qual é a função, o cargo mais importante na igreja? Alguém falou timidamente. Pode falar, irmão. É essa a resposta mesmo que está na cabeça de todos vocês. Pastor. Mas é o que mais está para servir. E quando eu subo aqui, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, do outro lado, está só descendo, irmão. Está só descendo. Estou falando para servir. Outro dia, o próprio pastor disse aqui, irmão, conte conosco. Estamos aqui, eu vou me deixar gastar, é o texto bíblico, né? Mas você tem que estar nessa função. Aí sim a primeira resposta. Nós precisamos estar nessa função para servir. Enquanto, aí eu vou dizer por mim, não adianta eu ficar nominando, não é isso. E aqui eu louvo a Deus que graças a Deus não tem acontecido, irmão. Porque estou liderando um departamento, todos têm que sujeitar, tem que, se eu determinar, tem que fazer. Não, irmão, não é isso não, a ideia não é essa não. A ideia é servir. Só que a gente tem também que entender uma coisa. É claro que hierarquia e submissão tem que ser observada. Não, disse lá que o pastor tem que servir, então você é mesmo. Não, não é isso não. Tem que respeitar a hierarquia, a submissão, essas coisas. Você está aí para me servir, e você está para servir todo mundo, irmão. Servir no âmbito cristão. Não são imposições. É voluntariedade, é amor. Isso é servir com excelência. Coloque-se à disposição. Sabe, às vezes o pastor fala assim, irmão, seja o primeiro a levantar a mão. Tenha essa disponibilidade. Não pense que você está fazendo para ele, não. Eu já muitas vezes disse isso aqui. Você está fazendo em prol do reino, irmão. É o Pai das luzes, o nosso Deus que está em oculto, que Ele está vendo tudo. E se houver te recompensar, Ele há de te recompensar. Tem muita gente que, às vezes, não, vou fazer isso aqui. Não, o pastor tem que ver. Eu vou ofertar, irmão, oferta lá, assim, assim. Não, vou ofertar lá e tem que mostrar para o pastor. Irmão, fica tranquilo. Vai saber se a preocupação é essa. Não preocupa com isso, não. Oferte, Deus vai te recompensar. Execute o trabalho, Deus vai te abençoar. Faça isso, é em prol do reino. Em prol do reino. Às vezes tem alguém que tem essa necessidade. Tudo bem, eu entendo isso. Mas
Não há essa necessidade. Faça para Deus, Ele vai te abençoar. E não é por barganha, viu? Não é por barganha. Deus não faz assim, tá? Então, Ele nos ensina a servir, Ele está conosco, Ele nos dá graça. Agora, servir com humildade, né, irmão? Com humildade. O que é ser humilde, irmão? Alguém quer falar? Servir com humildade, servir sem medo. Vou abrir um parênteses aqui, né? Conforme já lemos, Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. A gente precisa entender essa questão de servir a Deus com humildade. Colocar-nos numa condição de que nós também somos dependentes de Deus. Os escribas, o que eles gostavam? Gostavam de ficar andando de lá e para cá, daqui para lá, ser notado, aparecer. Não, irmão, não tem problema não. Tudo que você está fazendo, Deus está vendo. E Ele vai te recompensar, pronto. Talvez o seu trabalho não apareça aos olhos da totalidade, mas o importante é aparecer diante de Deus. Ajunta tesouro no céu, irmão. Lá a traça não corrói, não tem problema. Você está fazendo para Deus. Lembro-me aqui da semana passada, o pastor falando acerca de um irmão que limpava os bancos da igreja, chorando. Sabe, às vezes você varreu aqui e ninguém viu. Talvez você juntou um prato ali, ó, ninguém percebeu, mas Deus percebeu. Deus viu. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Quando você exerce a missão, você está desempenhando a vontade de Deus. E boa coisa é fazer a vontade de Deus, irmão. Fazer as coisas que agradam a Deus. Seja grato a Deus pela oportunidade de estar servindo a Ele, né? Seja grato. Quando Jesus, ao alimentar a multidão, Ele conduziu os seus discípulos para que subisse para outra banda, enquanto Ele se despedia da multidão. Logo ao despedir-se, Jesus subia ao monte para orar a sós. A noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nesta hora, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar e o fez que achasse que fosse ele um fantasma. Nesta hora, movidos pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então não fique com medo, sirva a Deus, exerça o ministério, não é? Às vezes o pastor chamou você a uma responsabilidade, não fique com medo, irmão. Assuma a responsabilidade. É a oportunidade que Deus está dando. Exerça. Acredite, tenha fé, coloque isso em prática. Servir com excelência é aceitar os desafios da parte de Deus também. Não sei fazer, aprende. Vamos aprender, a instrução vem. Deus chama, Deus capacita, Deus envia, e aí Ele realiza. Tá bom, irmão? Olha, Deus te chama, te capacita, envia você, e aí Ele realiza. Mas se eu ficar aí parado, eu não vou servir. Eu não vou servir a Deus com excelência. O servo oferece, então, liberdade a todos. Talvez um dos bens mais preciosos que nós temos seja a liberdade. Eu não sei se eu estou falando agora de uma condição física. Você já ficou em algum lugar
parado e por alguma espécie de determinação você não pôde sair daquele lugar por alguns instantes, olha que eu não estou nem falando de prisão. Vou te dar um exemplo. Como assim? Então me dá um exemplo. Você já fez exame, por exemplo, de ressonância magnética? É agradável, não é, irmão? Você entra para dentro da máquina, fica lá, tom, tom, tom. Você já fez? Quem já fez esse exame? Você está preso dentro de uma máquina e a pessoa diz para você assim: não se mexa. Se te der pânico, aperta o botãozinho aí do lado. Misericórdia, irmão. Jesus toma conta. Tem gente que chega a um limite tão terrível, isso provoca uma ansiedade tão louca, que já fala para o médico: não dou conta, ele vai mandar te sedar. Porque às vezes é impossível ficar numa condição daquela. Você se sente preso. Irmão, uma vez eu fiz esse exame, eu já fiz esse exame por algumas oportunidades. E eu não sei que loucura foi aquela, me mandaram o horário agendado, foi perto do horário do almoço. E eu fui lá e almocei, né? Enfiou lá para dentro da máquina, moço. Falou, não, o paciente que ia fazer desistiu. Quando o senhor já está aqui, nós vamos antecipar seu exame em 1h30. Moço, o que é aquilo? Eu falei, Senhor, me dá graça, o negócio está revirando tudo aqui dentro. E se você apertar, fala, se você apertar, não tem problema, nós vamos começar tudo de novo. Liberdade é uma coisa muito preciosa. E aí eu vou transcender essa liberdade, não somente como liberdade física, liberdade de expressar, liberdade física, do ir e vir, não é? Podemos dizer sem medo de errar, liberdade é um dos bens materiais, ou um dos bens mais desejados pelo ser humano. Afinal, todos querem ser livres e curados. Aí agora vamos para a parte espiritual. Talvez você não está, ou não tenha passado por essa condição que agora vou mencionar. Estar cativo espiritualmente, com a alma aprisionada, cheio de medos, inseguranças. O bem maior, e aí eu retrato lá a condição daquele paralítico, irmão. Talvez nem ele soubesse. Talvez ele estava focado só na cura física. Mas quando Jesus liberta ele das amarras do pecado, irmão, eu penso que ele chega num ápice, no êxtase, porque ali ele tem paz. Não alcança somente a cura física. Ao término você vê que o versículo finaliza Jesus dizendo: vai em paz para a tua casa. Sentir paz, irmão, é uma coisa tão preciosa. Você já viu quando alguma coisa está te inquietando? As coisas à sua volta, tudo fica ruim. Você não tem sossego, não consegue dormir, não tem tranquilidade, não tem... tudo fica horrível à sua volta. Mas quando você sente paz, quando você sente alegria no seu íntimo, a alegria que vem do Espírito de Deus, meu irmão, aí é diferente. Aquele que serve ao Senhor experimenta da libertação que vem da parte de Deus. Essa é a perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Nós somos libertos dessas amarras, sentimos a liberdade. Deus nos liberta das tradições. Tem muita gente que é presa a tradições, né? Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. Eu aprendi assim, vai ser assim. E traz às vezes até alguns conceitos, algumas tradições não bíblicas. Você já perdeu alguma coisa dentro de sua casa? Alguma coisa, uma chave? Sim ou não, irmão?
Aí tem um adágio popular que fala assim: São Longuinho. Já ouviu, irmão? Se eu achar, eu vou fazer o quê? 3 pulinhos. Não tem isso, irmão. Seja liberto dessas tradições, essas coisas. Não tem isso. Nós cremos em Jesus, nós somos libertos, irmão. Ai, deixa eu ver aqui, qual que é o que está dizendo o horóscopo hoje, meu signo aqui. Ai, vai ser rico, vai achar um novo amor. Como que eu vou achar um novo amor? Eu já tenho meu amor. Hoje é dia de sorte, joga na loteria. Ô irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Qual que é o seu signo? É o outro. Sagitário, leão, peixe. Não, o meu é leão da tribo de Judá. Eu não acredito nisso. A minha fé não está baseada nisso. Pare com essas tradições. Ou nós cremos e servimos a Deus com excelência, ou então pode largar, irmão. Não tem jeito de ser mais ou menos. O servo nos liberta dessas tradições. Ele nos liberta dessas coisas. E os fariseus lhes disseram, estou encerrando: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele, Jesus, disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estavam em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam. Liberte-se das tradições, irmão. Quebra o paradigma mundano e viva em Cristo. Não podia curar dia de sábado, tentaram pegar Jesus, arrumando uma situação. O que é lícito fazer, irmão? Dar a vida ou tirar a vida? Sirva a Deus com excelência, segundo a sua palavra, e Deus vai abençoar a sua vida, e você vai alcançar êxito e vitória para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e que você e eu, todos nós, sirvamos ao Senhor com excelência. Deus abençoe, muito obrigado.